Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Nós estamos nessa nossa jornada de volta à palavra. A cada domingo, um livro inteiro da Bíblia sendo considerado numa visão panorâmica. Estamos quase chegando no final do Antigo Testamento. Já já começamos o Novo. Por isso, nós tivemos ontem uma reunião. Aliás, ontem foi um dia muito legal, porque tivemos batismo. E para nós, batismo é realmente um dia de celebração incrível. Eu costumo brincar que nós começamos no espírito com o batismo e terminamos na carne, com churrasco. E assim foi. E pela manhã, ontem, quando eu saí de casa bem cedinho, estava chovendo ainda. Mas quando chegou a hora do batismo, que dia lindo, que sol maravilhoso, que céu de brigadeiro azul. Então, se você não veio ontem, perdeu. Mas não fique triste, nós já estamos agendando o próximo para você subir e celebrar com a gente nessa ocasião especial. Mas na nossa reunião de ontem, nós consideramos fazer uma pequena alteração nos nossos temas, e eu quero que você esteja atento a isso. Mês de outubro, nós vamos tratar dos solas da Reforma Protestante. Você vai ver como isso é relevante para a sua vida. Por exemplo, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente o Cristo, somente a Deus seja a glória, serão os assuntos que nós vamos tratar no próximo mês de outubro. E no mês de novembro, nós vamos tratar de gratidão. Quem tem alguma coisa para agradecer aqui? Você está a fim de agradecer? É novembro, de ponta a ponta vai ser um mês para agradecermos a Deus. E aí em dezembro, nós retomamos o nosso tema de volta à palavra, porque aí pregaremos sobre os evangelhos, a encarnação de Deus, Jesus entre nós no mês de dezembro. Então, se prepare. Mas hoje o nosso assunto é Ageu. Eu tive a alegria de, literalmente, posso dizer, me assentar aos pés de um dos mais brilhantes professores de administração e particularmente administração eclesiástica. Dr. Kenneth O. Gangel, escritor, profícuo escritor, muito conhecido. Eu já adianto que eu sofri muito nas mãos dele. Porque quando você estuda com alguém, quando você é aluno de alguém que é muito brilhante, não é fácil acompanhar as expectativas e as exigências que essas pessoas têm. Eu sofri com ele e aprendi coisas fascinantes na área de planejamento, na área de planejamento tático, planejamento estratégico, planejamento de curto prazo, médio, longo prazo. Foi fascinante. Mas o professor O. Gangel também colocava algumas coisas que fazem parte, sinceramente, do nosso senso comum, daquelas coisas que nós sabemos já e nós erramos nelas. Ele costumava dizer o seguinte: administrar é priorizar. Administrar é priorizar, porque ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E por essa razão, quando você vai tomando decisões administrativas, seja no seu âmbito pessoal, seja nos seus negócios, seja no ambiente eclesiástico, seja na sua família, você está priorizando alguma coisa. Você está elencando prioridades. É por isso que no universo corporativo, as pessoas falam de prioridades baixíssimas, prioridades baixas, prioridades médias, prioridades altas e prioridades altíssimas. Por exemplo, aqui na Bíblia não existe esse problema. Mas na minha jornada, conversando com pessoas, visitando igrejas, especialmente igrejas em outras galáxias, eles brigam, a maioria das vezes, por coisas pequeníssimas. Os grandes problemas é que eles invertem as prioridades e aquilo que era irrelevante, que era uma prioridade mínima, é transformado numa super prioridade. Por exemplo, brigar por causa da cor que o banheiro foi pintado. Aqui não. Eu digo legitimamente não. Mas em alguns lugares, em outras galáxias, eles brigam por causa da cor que o banheiro foi pintado. Agora, quão relevante é? Qual é o impacto da cor do banheiro na sua vida?
ou na vida de uma igreja, ou no progresso pessoal, ou no progresso da família, nenhum. A prioridade baixíssima é aquela que não há grande impacto no meu desenvolvimento pessoal, da minha vida, da minha família, dos meus negócios ou da nossa igreja. E essas prioridades, elas vão subindo. Por exemplo, a prioridade média quer dizer que já tem algum impacto aquela decisão, aquilo que eu estou colocando na minha vida. A prioridade alta é um impacto maior. E a prioridade altíssima quer dizer o seguinte, que haverá um impedimento pleno do meu desenvolvimento. Agora, eu acredito que eu e você, nós estamos aqui nessa noite porque nós acreditamos na existência de Deus. Embora o lanche da cantina seja delicioso, eu sei que você não subiu aqui por causa do lanche da cantina. Olha lá. Você está aqui porque você acredita que Deus existe. A Bíblia diz no livro aos Hebreus que a fé é uma experiência das pessoas que se aproximam acreditando que Deus existe. E ouça, e que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Quantos vieram buscar Deus nessa noite? Levante as mãos, por favor. Se você veio buscar a Deus nessa noite em fé, Deus te recompensará. Só por isso, tão simples assim. Bem, se cremos então que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o soberano sobre tudo, sobre todos, se cremos que Deus é o grande legislador do universo, estabelecendo o certo, o errado, o justo e o injusto, se cremos em tudo isso, quem deveria ser a prioridade mais alta da nossa vida? Deus. E nós concordamos com isso. Nós não temos nenhum problema cognitivo em aceitar isso. Ora, se Deus existe, nós cremos que Deus existe, que Ele é o recompensador daqueles que o buscam, e Ele é o grande Deus, poderoso Deus que cantamos, então a minha vida, as minhas decisões, as minhas atitudes, as minhas ações devem colocar Deus como a grande prioridade da minha vida. Mas aqui é que está o problema. Embora nós concordemos com isso, no nosso dia a dia, não é o que nós fazemos. No nosso dia a dia, nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. E quando fazemos essa inversão de prioridades, nós sofremos por conta delas. O livro de Ageu é um livro que trata exatamente desse tema: prioridades. As pessoas que nós encontramos nesse livro foram desafiadas pela voz profética de Ageu a colocarem as primeiras coisas nos primeiros lugares. Colocar Deus em primeiro lugar. É interessante que na história desse profeta, o pano de fundo dele é o povo retornando do cativeiro babilônio. Veja, os profetas, como nós estudamos até aqui, são profetas pré-exílicos, antes do cativeiro, profetas durante o período do cativeiro e profetas pós-cativeiro. Quando nós lemos, não temos essa impressão, porque eles estão organizados na Bíblia por estilo, por gênero literário. Mas eles estão em contextos da história diferentes. E especificamente Ageu, ele é um profeta pós-exílico, pós-cativeiro. Então ele está falando com um povo que retornou do cativeiro babilônico. Para trabalharmos com números gerais nessa noite, depois de 70 anos de cativeiro, eles estão voltando para a Terra Prometida. Agora, olha que interessante. A Bíblia nos diz que Abraão é originário de um lugar chamado Ur dos Caldeus. E os estudiosos da arqueologia já demonstraram com muita eficiência que Ur dos Caldeus ficava na Babilônia. E veja você, Deus convoca e comissiona Abraão a sair de Ur dos Caldeus, da Babilônia, e trafegar, transitar a uma terra que ele ainda não conhecia, até chegar lá, na Terra Prometida. A história do povo judeu, 1500 anos depois de Abraão, consiste exatamente, depois do cativeiro de 70 anos, sair de onde? Da Babilônia,
e ir em direção à terra prometida. A mesma rota, o mesmo caminho, é um déjà vu. Embora nós tenhamos essa semelhança, há uma diferença grande, quase que abissal, no que diz respeito a prioridades, a prioridade de Abraão e a prioridade dos judeus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Gênesis 12, versículos 7 e 8. Se você encontrou, diga amém. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Veja, o capítulo 12 nos fala dessa peregrinação de Abrão. Deus o comissiona, o convoca para ir para uma terra prometida. E os versículos que nós acabamos de ler, ele chegou na terra prometida. Quando ele chega na terra prometida, qual é a primeira coisa que ele faz? Notaram? A primeira coisa que Abrão faz ao chegar na terra prometida, ele edifica um altar para Deus. Isso é prioridade. Deus em primeiro lugar. E se você continua lendo, depois de edificar o altar, ele faz o quê? Uma tenda para ele. Primeiro Deus. Se você apanha a pirâmide de Maslow das necessidades humanas, Maslow coloca que a primeira necessidade que nós temos é de abrigo, é de proteção. E provavelmente a maioria de nós faria o que fez Tom Hanks no filme Castaway, o náufrago. Vamos achar um abrigo. Abrão tinha total consciência que o abrigo que nós precisamos não é, em primeiro lugar, um abrigo físico. Todos precisamos de um abrigo físico. Mas, em primeiro lugar, a proteção e o abrigo que nós precisamos é metafísico. Não é natural, é sobrenatural. A primeira proteção, o primeiro abrigo, o primeiro refúgio, o lugar de amparo que você e eu precisamos não é material. É o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele vai e ele edifica um altar antes de edificar a própria tenda. Cativeiro babilônico. 70 anos se passam. Você sabe que depois de 70 anos vivendo lá na Babilônia, quem se lembra da cantora Perla? Vários. Vem comigo no meu barco azul. E ela vai cantar sobre a Babilônia, como a Babilônia era bonita, os rios da Babilônia. A Babilônia era um lugar espetacular, era fascinante, era próspero. Só que depois de 70 anos, eles podem agora retornar para a terra deles. Mas a terra deles tinha sido submetida a um processo chamado terra arrasada, no passado, 70 anos antes. Os rios tinham sido envenenados, os animais tinham sido mortos, as árvores tinham sido arrancadas. Era um lugar entulhado agora. Era um lugar cheio de desafios. Mais do que isso, a estratégia de muitos conquistadores do mundo antigo consistia em levar estrangeiros para aqueles lugares. Então, estava cercado de gente mestiça na sua cultura. Cultura dizimada, tudo dizimado lá. A maioria dos judeus a essa altura, que no passado tinham sido dedicados à atividade pastoril, tinham trabalhado com atividade agrícola, agora eles não são mais. Agora eles têm cargo público, são ministros, eles são pessoas importantes na Babilônia. Agora lá na Babilônia, eles são comerciantes. É nesse período da história que os judeus passam a se tornar comerciantes, negociantes, lá na Babilônia. Voltar para Jerusalém? Por quê? Por que retornar? Eles tinham uma única razão para retornar: Deus. Reconstruir a cidade santa, reconstruir o templo de Deus, reconstruir a sua fé, fazer de Deus a sua prioridade. Essa era a única razão. E a história nos mostra que aproximadamente apenas 50 mil judeus voltaram. Poucos quiseram voltar. Poucos quiseram retornar para reconstruir tudo isso.
E aqui um trechinho da história que nós podemos ver. Capítulo 3, versículo 12 do livro de Esdras. Daqui a pouco a gente chega no livro da noite, que é Ageu, tá? Esdras, capítulo 3, versículo 12. Esdras 3, 12. Eu vou lendo, você pode acompanhar a minha leitura. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Bem, quando eles chegaram depois daquele período de cativeiro, então, voltando um pouquinho na história, 1500 anos se passaram desde Abraão, eles estão voltando do mesmo lugar, da Babilônia, indo para a mesma terra, a terra prometida. Quando Abraão chegou lá, o que ele construiu? Primeira coisa, o altar, Deus em primeiro lugar. Eles chegam lá naquela cidade, e qual é a primeira coisa que eles fazem aí que nós podemos ver no texto que lemos? Eles lançam o alicerce. Eles lançam o alicerce. E foi uma mistura de sentimentos naquele dia. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Alguns celebraram e outros ficaram desapontados. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Porém, depois de lançar o alicerce e fazer uma festa ali, pelo menos boa parte deles, nenhum bloco, se fosse hoje em dia, foi colocado sobre aquele alicerce. Nem um tijolo. Passaram-se 16 anos e o templo não foi reconstruído. Eles se dedicaram a reconstruir a casa deles, mas não o templo de Deus. Eu não fiz voto de franciscano. Alguém aqui? Eu gosto de comer num lugar bom, eu gosto de uma roupa legal, eu gosto de um carro bacana, eu gosto de tudo isso. Eu não fiz voto de franciscano, e nem Deus deseja que você faça tal coisa. Deus nos abençoa para desfrutarmos das coisas que Ele nos dá. Mas quando nós invertemos as prioridades, é que o problema começa em nossa vida. Quando nós esquecemos do altar de Deus como primeiro lugar na vida, nós começamos a entrar numa queda terrível, no profundo de um abismo existencial. E foi o que eles fizeram. Veja, 15, 16 anos e apenas o alicerce. O que faz Deus? Deus levanta um profeta. Um profeta que teve um ministério, que ele nos dá as datas direitinho, toda a cronologia. O ministério dele durou apenas 4 meses. Você se lembra que os profetas pré-exílicos, se você está comigo, diga amém. Os profetas pré-exílicos falaram, e o povo não deu ouvido. Foram parar no cativeiro por isso. Pois Ageu teve um ministério de 4 meses. Ele pregou, anunciou e o povo deu ouvidos a ele. As pessoas acataram a mensagem que ele estava anunciando. Veja o que ele diz aqui, a mensagem de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu, versículos de 1 a 4. Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Alicerce lançado, 16 anos se passaram, ninguém reconstrói a casa de Deus, Deus não é mais uma prioridade, e aqui o profeta entra em cena. No 2º ano do rei Dário, ou Dario, dependendo da transliteração, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Interessante aqui, normalmente nós lemos que veio a palavra do Senhor para um profeta. Aqui diz que a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta. Era algo que ele ia entregar para o povo. Era a necessidade que o povo tinha imediata naquele momento. Do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Zorobabel, veja o nome dele, Babel. Pode significar alguém que nasce próximo ao rio da Babilônia. Ele é um descendente de Davi. Ele poderia ser o herdeiro do trono, mas como naquela época é Dario que governa o mundo antigo, ele não poderia ser rei. Então ele exerce uma função de governador. Governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. 2 líderes vieram, um líder político e um líder religioso, o sumo sacerdote Josué.
Não é aquele Josué lá, que era parceiro do Moisés, hein? Se situe aí no tempo, esse é outro Josué. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Até aqui é o suficiente. Quando alguém chegava e dizia, vamos terminar de construir o templo de Deus, o que eles diziam? Não é tempo ainda, não é hora ainda. Tempo é aquele recurso que nós temos que não é renovável. Perdeu, não volta mais. E eles diziam, vamos reconstruir. Não é tempo ainda, não é hora ainda de fazer isso. E embora eles ficassem postergando e adiando a reconstrução de colocar Deus como primeiro lugar, que é o que algumas vezes nós fazemos. Olha, e aí, vamos agora levar Deus a sério? Vamos agora servir mais a Deus? Vamos agora buscar mais a Deus? Ainda não, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais adiante. E vamos adiando, isso é o que eles estavam fazendo. Adiando, ainda não é tempo. Primeira coisa que nós notamos. A segunda que nós notamos é que o profeta então pergunta retoricamente, tudo bem, não é tempo de edificar, ou seja, colocar Deus como prioridade, mas é tempo então de você habitar numa casa, eu gosto da tradução atualizada nesse caso, apaineladas. A nova tradução na linguagem de hoje diz numa casa luxuosa. Mais uma vez, não há nenhum problema em morar bem. Não há nenhum problema em ser financeiramente próspero, nenhum problema. Mas quando há uma inversão da prioridade da sua vida, o caminho já começou a ficar errado. Essa madeira, a painelada significa casa decorada com painéis de madeira. Do livro de Esdras, nós sabemos que a madeira que eles estavam usando para decorar a própria casa era madeira importada do Líbano para restaurar o quê? Vocês são geniais. A madeira que eles estavam usando para decorar a casa era madeira para usar para a reconstrução do templo. Então eles estavam usando o recurso do templo e o recurso material do templo, porque Deus não era a prioridade deles. E veja como a mente consegue justificar, poxa, mas esse material está na chuva, ninguém está reconstruindo mesmo, vamos usar para não perder. E começam a investir os recursos que eles têm exclusivamente na sua própria casa. Deixe-me fazer uma pergunta para você nessa noite. É Deus a prioridade da sua vida? É Deus a prioridade da sua vida? Porque esse é o grande desafio que eu e você temos. É Deus a prioridade da minha vida. A pergunta que deve surgir, então, muito bem, eles inverteram a prioridade. Inverteram completamente. O tempo não está dedicado a Deus, os recursos não estão dedicados a Deus. Por quê? O que aconteceu que fez com que essa gente que deixou a Babilônia, numa viagem desafiadora, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, e eles abandonaram tudo? Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Nós vamos ter que visitar agora Esdras novamente, capítulo 4. Lembre-se que o contexto do profeta é o livro de Esdras. Você quer saber mais da história? É só ler Esdras. Esdras 4, 4 e 5. Duas razões que fizeram com que eles invertessem a prioridade na vida deles. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Duas razões. A primeira, eu disse há pouco que houve uma miscigenação racial, uma desconstrução cultural lá em Jerusalém. E quando os judeus voltaram agora para reconstruir o templo, reconstruir a Jerusalém, a cidade santa, porque Jerusalém significa Yerushalayim, é a cidade da paz, quer dizer, eles teriam novamente um protagonismo naquele lugar, tendo Deus o Senhor à frente deles. Aqueles povos que ali estavam não queriam isso. E o que eles fizeram estrategicamente, aqueles povos que ali estavam, eles abordaram os judeus e disseram, ei,
Nós queremos trabalhar com vocês. Nós queremos reconstruir, mas era mentira. Era só para fazer uma sabotagem no projeto. E os judeus agiram bem, disseram, não queremos a ajuda de vocês. Mas aqueles, dentre eles os samaritanos, lembram no Novo Testamento, os samaritanos não se davam com os judeus? Os samaritanos, então, armaram um esquema, uma estratégia. Contrataram, inclusive, conselheiros, que tinham um único objetivo: fazer oposição à reconstrução do templo. Que tinham um único objetivo: fazer com que Deus não fosse a prioridade deles. Oposição é o que faz com que nós invertamos a prioridade da nossa vida. Queridos, eu e você, nós vivemos enfrentando oposição, luta e guerra. Mas entenda, a nossa oposição não é contra a carne e o sangue. A nossa oposição é contra principados, potestades, poderes, espíritos dominadores num mundo tenebroso. São forças das trevas que continuamente, por meio da expressão material nessa terra, querem desanimar você. E quando você se dá conta, eles roubaram do seu coração o desejo de fazer de Deus a sua prioridade. Veja se não é assim. Aos poucos vão minando, e quando você se dá conta, você desanimou. Não é? E talvez você esteja aqui nessa noite, nessa situação. Leandro, eu estou desanimado. Eu desanimei. Foi tanta oposição, que eu desanimei. Então veja, eles não trocaram a prioridade por qualquer razão ou no vácuo das coisas. A oposição, e chegou uma hora que eles estavam desanimados. 16 anos frios. A segunda razão por que eles desanimaram de construir o templo foi por aquilo que nós lemos há pouco. Quando lançaram a fundação do templo, diz assim que algumas pessoas mais velhas, mais idosas, tinham visto o Templo de Salomão. O Templo de Salomão é considerado uma das maravilhas do mundo antigo. E eles tinham visto aquele templo maravilhoso. E agora, depois de tantos anos, eles voltam para Jerusalém e lá está uma fundação meia boca. E quando eles olharam, eles choraram, falando, puxa, eu lembro que era tão maravilhoso aquele templo, agora olha isso. A comparação rouba a nossa satisfação, sabia? Eu conheço uma igreja que ficava num templo muito bonito mesmo, grande, piso bacana, bem localizada. Ficava numa rua larga, as pessoas gostavam, a igreja florescendo, e não sei o que deu na cuca daquele pastor, o cara deve ser meio biruta. Ele começou a conversar com um aqui, com outro lá, hora aqui, hora lá, e sabe o que ele fez? Ele levou a comunidade para uma floresta. Tudo bem, a turma topou. E quando chega o dia da inauguração, eu consigo entender mais ou menos o sentimento dessa turma. As pessoas chegam para a inauguração, e é aquele templo bonito, que tinha decoração até com mármore. Aí olha e fala, esse templo aqui de plástico. Mas você quer matar a sua alegria, a sua satisfação, o seu desejo de pôr Deus como prioridade? É comparar. Aquele povo ficou comparando o que eles estavam fazendo com o templo anterior. Tem gente que está frustrado com a própria família, porque fica comparando a família com a família do outro. Tem gente que está frustrado com o negócio que tem, porque fica comparando o negócio dele com o negócio do outro. Tem gente que está frustrado com a sua vida de fé, porque fica comparando a sua vida de fé com a vida de fé do outro. Não compare, viva o que Deus preparou para você no seu tempo, na sua hora, no seu lugar. E deixe o seu coração encher de contentamento. Qual foi a consequência de inverterem a prioridade de Deus? Vocês me dão mais uns minutinhos? Eu estou quase no fim. Como eu já reservei meu lanche, eu estou tranquilo.
Veja aqui as consequências no primeiro capítulo, e inclusive foi lida pelo presbítero Paulo. Primeiro capítulo, versículo 5 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês o colocassem, nessa tradução que eu estou usando aqui, em bolso furado. É a consequência de não ter colocado Deus em primeiro lugar, de não ter feito de Deus a prioridade. 3 grupos estão em vista aqui nessa passagem. Primeiro, os empreendedores. O empreendedor que vai para cima, nesse caso, que planta semente, que faz de tudo para produzir, e quando chega a hora de colher, de ter o fruto, ele não tem um resultado proporcional ao esforço dele. Ele fala: puxa, eu fiz tudo, fiz todo o esforço, mas olha o que eu colhi. Colheu pouco. Por que colheu pouco? Não porque trabalhou pouco, mas porque Deus, o grande Deus, não foi a grande prioridade. Meus amigos, Deus tem que ser top priority. Deus tem que ser, o grande Deus tem que ser a grande prioridade. Por não fazer isso, eles colheram pouco. O segundo grupo que nós encontramos aí são os aristocratas. Naqueles dias já existiam. É a turma que estava cheia de dinheiro, de recurso, mesmo naquele momento. Mas existia na vida deles um vazio existencial. Diz assim, que eles comiam e não se saciavam. Sabe aquela coisa? Você tem o que comer, você escolhe o que você pode comer, você come, acho que não era bem isso. Já viveu isso aí? Eles bebiam e não se saciavam. Eu bebi, mas não. Eu bebi Guaraná, acho que eu queria Coca, não sei. Continua faltando alguma coisa. E mais, eles se vestiam e não se aqueciam. Eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso de algo que dê significado na minha vida. Eu já tenho iPhone 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai sair algum novo? Porque eu estou desesperado nesse vazio existencial. Eu preciso de mais. E o terceiro grupo previsto aí é o grupo do assalariado. É aquele que não é o empreendedor, não é esse que da aristocracia, que está cheio da bufunfa, mas que está vivendo o vazio existencial, é o assalariado. Esse daí pega o salarinho dele, vai lá no supermercado, e quando ele vê no caixa, fala: eu vou devolver o óleo, não deu. Parece que o dinheiro dele foi colocado num bolso furado. Os 3 grupos vivem resultados semelhantes por uma única razão: Deus não é a prioridade. Sobre o vazio existencial, idos anos, eu acompanhava uma banda cristã, na época que a gente, lá atrás, viu? Sem barba, barba não era branca, acho que nem tinha barba, não. A banda chamava Petra. Petra tinha uma música, eu vou fazer uma tradução livre aqui. Dizia assim, olha: em cada coração existe um desejo, em cada alma um grito desesperado, para saber se a vida tem algum significado verdadeiro ou se simplesmente vivemos e morremos. Prazeres e posses terrestres secam o espírito. Em cada coração existe um desejo, e esse desejo só Jesus satisfaz. E por falar em Jesus, o mestre dos mestres, Deus encarnado, nosso Senhor, o nosso Salvador, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele disse assim, depois de falar de várias coisas que são fundamentais para a nossa subsistência: comida, roupa, moradia, ele diz assim: busca o reino de Deus e a sua justiça. Ei, você, busca o reino de Deus e a sua justiça. Busca o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas fundamentais para a sua subsistência serão acrescentadas. Será que o Senhor é a nossa prioridade? E Ageu, ele foi ouvido, ele falou de tudo isso e o povo se animou. E o profeta, que teve um ministério de 4 meses,
teve a alegria de ver esse templo ser reconstruído sob o ministério de Neemias em 50 dias. Porque ele deu um xingão nas pessoas? Não. Capítulo 2, e eu vou encerrar aqui. Capítulo 2, versículo 4 em diante. Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. A boa notícia é que nós vivemos nos dias do Novo Testamento. E o Espírito de Deus não está entre nós. O Espírito de Deus está em nós. Se nós entendemos isso e colocarmos Deus como a nossa prioridade, a vida muda. Adolf Menzel foi um pintor famoso e ele tinha uma ideia. Ele queria pintar Frederic o Grande, um general. E o general tão importante que ele gastou de 1859 a 1861 trabalhando nessa pintura. Ele pintou os comandados, ele pintou os soldados, todo o pano de fundo daquilo que seria uma obra de arte maravilhosa. Mas sabe de uma coisa? Ele acabou não pintando Frederic o Grande. E essa obra é chamada de a obra inacabada. Ficou em branco. Ficou a pessoa mais importante da pintura ficou fora do quadro. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando, se não é isso que eu faço algumas vezes. Poxa, eu penso na carreira, eu penso na minha família, eu penso na minha saúde, eu penso nas minhas coisas, e está tudo certo. Há um lugar para isso. Mas se Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ficar fora do quadro, o quadro já não faz sentido. A vida passa muito rápido, meus irmãos. Como eu disse há pouco, eles falavam do tempo. Ah, não é o tempo, a vida passa tão rápido. Outro dia eu vi aqui a filhinha do Fernando, ela estava dançando aqui, ó, pequenininha, né? Depois subiu, dançou ali. Eu lembrei da minha filha, a Melina. Ontem, ela vinha para a igreja vestida de princesa da Disney. Não vão contar para ela que eu estou falando isso. Ia lá na frente e dançava. Hoje ela é uma mocinha, como muitas de vocês que estão aqui. Passou tão rápido. E chega um dia que você olha para trás e acredita no que eu vou te dizer. Que você olha para trás e fala, puxa, se Deus não for a prioridade da minha vida, tudo o resto vai descarrilhar. Aproveita enquanto está pegando aí no colo, que passa rápido. Curte cada momento porque passa rápido. E acima de tudo, que a nossa jornada seja uma jornada que tenha como prioridade o nosso Deus, porque quando Ele é a prioridade, as outras coisas, elas vão encaixando. Mas se trocar isso, meus queridos, nada mais encaixa. Vamos ficar em pé. O Espírito de Deus está em nós. Não tema, não tema, não tema fazer de Deus a prioridade da sua vida. Oremos.